Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e hoje eu vou mostrar como fazer detalhes de costura em modelos 3D. Então, começando essa modelagem, a gente vai utilizar o modelo 3D anterior do sapato que eu postei. Você pode conferir aí na playlist, que é o vídeo anterior, do calçado tipo masculino. Então com ele a gente vai fazer uma adição de detalhe, que é as costuras, né? Então aqui eu tenho umas linhas pré-definidas em verde, que eu vou fazer uma projeção nessa superfície. Depois que eu tenho a projeção, eu vou utilizar o comando length para saber a distância, né? Qual que é o comprimento real dessas linhas esticadas. Eu replico essas linhas e faço a criação de um objeto que eu vou utilizar como costura. No caso ali, um torus, né? Que é esse tubo em formato circular. Coloco no tamanho que eu posso utilizar como uma costura. Ele não pode nem ficar muito grande nem muito pequeno. Ele vai ter que ser um pouco maior do que o real, porque ele precisa aparecer no rendering. Então realmente ele precisa ficar visível. Eu utilizo um flow. O flow ele precisa de uma linha de referência. Como a linha que eu criei já é do mesmo comprimento da linha projetada, então na hora que eu utilizar o flow, ele vai ficar corretamente lá. Uma segunda coisa nesse caso é que eu selecionei alguns pontos, né, da costura, no caso onde ficou irregular na projeção, no caso na parte de baixo ali. Então eu preciso selecionar somente essas partes. Depois de selecionadas, eu faço a rotação para poder realmente colocar a rotação correta nessa parte. Então aqui nesse caso eu vou array novamente. Eu já tenho aqui uma definição pronta, só preciso deixar um pouco mais próximo dessa vez. Aumentar a quantidade para 40, melhor que sobre. Então vou dar o flow aqui novamente. Vou selecionar tudo dessa vez. Desconsidero aqui. Clico na base. E vou começar pela parte de baixo aqui dela, ó. Então aqui até certo ponto ele vai correndo bem, mas eu preciso fazer essa correção. Então vou selecionar aqui, vou girar até a maioria das linhas ficarem interessante. Aqui já ficou legal. Eu só preciso fazer, contando aqui, mais ou menos uns 8 objetos. Eu tenho que trazer de volta essa curvatura. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Vou colocar nessa vista. E nessa aqui eu só vou girar. Aqui eu consertei. E aqui também ficou legal. Então, mas essa costura finalizada. Eu não vou terminar as outras aqui que não precisa. Eu posso simplesmente copiar aqui algumas costuras. Fica muito mais fácil de eu fazer qualquer tipo de adição, ó. Copiei uma costura ali e está finalizado. Então, é assim que você pode ilustrar uma costura, não dá muito trabalho e o resultado final vai ficar bem interessante. Lembrar de deletar os remanescentes aqui. E você pode utilizar essa técnica também do outro lado. Bom, então aqui eu estou com um modelo um pouco mais completo e eu adicionei um pouco mais de detalhe. Finalizei a parte das costuras, adicionei um cordão aqui que vai ser a parte de acabamento. Fiz um novo corte aqui para separar em duas partes, para dar a sensação de que tem um outro cor adicionado. Eu extraí uma superfície e dei um offset para fazer a parte do interior e ter uma coloração diferente. Deixa eu colocar no render aqui. Só que ele vai estar aparecendo o bump. E uma outra edição que eu fiz aqui foi uma linha que é a costura da parte de baixo para finalizar
e dar um pouco mais de detalhe nesse modelo. Então aqui está o render final do modelo construído. Não precisa de muita coisa para alterar. Nesse caso de sapato masculino, é mais fácil você alterar o molde e chegar no resultado final. Então você pode alterar esse modelo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para fazer o download do molde e você poder fazer qualquer tipo de desenho. Então as linhas, como eu mostrei, não tem muito segredo, é um pouco mais trabalhoso realmente para dar esse detalhe final, mas o resultado vale a pena. Então se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho aí embaixo para receber no e-mail as novas atualizações do canal. Compartilha com quem pode se interessar pelo conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender rinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.